Salve, gurizada, vamos falar de Inter, porque nesse vídeo eu vou te fazer um resumão sobre o mercado da bola do Inter. Aqui vou te contar sobre Matias Rojas, Cuéllar, também sobre o Johnny, que despertou novamente o interesse dos europeus, e do goleiro John. Nesse vídeo eu vou te contar quanto o Colorado precisa desembolsar no final da temporada para ficar com o goleiro definitivo. Então fica ligado aqui, porque eu vou te contar todos os detalhes a partir de agora. Mas antes, vamos falar da KTO. A KTO que é minha parceira também do canal da Rádio Inferno. Então eu vou te pedir para ir lá na KTO, te registrando utilizando o promo code INFERNO para te ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá bom? Bora lá então, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado da bola do Inter, essas atualizações que eu gostaria de trazer para vocês aqui. E eu vou começar por dois jogadores que estão no radar do Colorado, mas que o Corinthians também agora parece que vai intensificar nesse momento conturbado que está vivendo por lá. E o primeiro jogador é Matias Rojas, paraguaio, de 27 anos e que tem contrato se encerrando com o Racing da Argentina agora em junho, no final de junho para ser mais exato. O Matias Rojas já deixou claro que não vai aceitar a oferta que tem do Racing de renovação de contrato, e aí sim ele vai ficar livre, vai poder assinar um pré-contrato e daqui a pouco ali na frente já vai poder estar em uma nova equipe. E aí apareceu o Corinthians, o Inter no primeiro momento tentou saber mais informações desse jogador, tentou ir mais além nessa negociação, só que aí parou nos valores. Matias Rojas, a informação que se tem é que gostaria de receber 27 milhões diluídos em 3 anos de contrato. Isso dá 750 mil mensais, só que a gente vai ter que colocar nisso aí também o direito de imagem. Então, o que se tem de informação é que daqui a pouco o salário do Matias Rojas ia bater na casa de 1 milhão e 200 mil por mês. E aí o Inter meio que descartou, porque não seria um jogador que chegaria daqui a pouco para ser um titular absoluto. Ele brigaria por posição, tanto que ele joga ali meio na do Alan Patrick, daqui a pouco na do Maurício, mas ele disputaria a posição. Então não quer gastar tanto com um jogador que daqui a pouco chega aqui e não vai ser titular. Ele está numa boa fase, mas é a melhor temporada da carreira dele, um jogador de 27 anos, então o Inter não vê com bons olhos gastar tanto, investir tanto num jogador por 3 anos de contrato com um salário de 1 milhão e 200 mil, aí passaria também do teto do Inter, e o Inter não vê a possibilidade de gastar tanto com o Matias Rojas, então deu uma esfriada no Matias Rojas, e aí o Corinthians parece que está fechando por lá. É a informação que vem de São Paulo, que o Corinthians fez a melhor oferta, que aceitou pagar esses valores para o Matias Rojas, então Matias Rojas mais longe do Inter e mais perto do Corinthians. Outro jogador que ficou também não mais perto do Corinthians, mas o Corinthians intensificou a busca, foi Cuéllar. Esse sim, colombiano, que a gente vai ter que ter um olhar, uma atenção a mais nessa negociação do Corinthians, porque o Corinthians está disposto a desembolsar o valor que o Al Hilal pede pelo Cuéllar. O Cuéllar, nessa temporada, ele foi um dos pilares da equipe, mas que depois de passar o transfer ban, o Al Hilal planeja liberar o jogador, jogador que tem contrato até o meio da temporada que vem, mas aí o Al Hilal planeja liberá-lo para ele voltar daqui a pouco para o Brasil, jogou aqui no Flamengo por algumas temporadas e agora seria o momento do Cuéllar retornar ao futebol brasileiro. O Inter, o que a gente tinha de informação, até o Bruno Abcheca da Rádio Grenal deu a informação, cravando que o Cuéllar estaria chegando, assim como o Ener Valencia, só que a gente tem de informação que o Inter realmente tem um acordo verbal com o Cuéllar aceita o que o Inter ofereceu para ele, só que daqui a pouco, se alguém chega lá no Al Hilal e paga os 5 milhões de dólares que eles gostariam, aí consegue levar o jogador, e parece que é isso que o Corinthians está tentando fechar, pagando o valor que o clube do Cuéllar gostaria, e aí sim a gente fica sem esse jogador, que seria muito importante a chegada dele no meio da temporada, principalmente visando aí uma classificação amanhã aqui no estádio Beira-Rio contra o América Mineiro e também a continuação da Libertadores da América. 2 competições que com o Cuéllar agregaria demais e aí aumentaria o nível de competitividade do Internacional nessas Copas. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre Johnny. O Johnny tem ofertas, não ofertas, mas o interesse flerta novamente com o futebol europeu, chegando aí perto da abertura da janela. Novamente outros clubes aparecem aí para levar o Johnny. O que se tem de informação é que o Galatasaray chegou nos últimos dias querendo bancar 6 milhões de euros, de uma forma bem bacana, e que o Inter daqui a pouco aceitaria essa oferta, só que aí o Galatasaray recuou. O porquê? O Galatasaray recuou porque não entendia que o Johnny chegaria e já se adaptaria ao futebol turco. E aí quando percebeu isso nesse jogador, acabou deixando de lado o Johnny, deixou em stand-by e parece que não vai fazer esse aporte. Mas o Johnny ainda conta com prestígio, o próprio Napoli, o Sporting, também eles mostram interesse em pagar
esses 6 milhões de euros, só que não da mesma maneira que o Galatasaray poderia pagar, mas o Johnny possivelmente, assim como a gente já tem de informação, no meio da temporada o Inter não vai conseguir segurar esse jogador, provavelmente o Johnny vai ser à venda no meio do ano e lá no final da temporada a gente pode perder o Maurício aí de fato. Mas nesse meio da temporada cada vez fica mais nítido que o Inter não vai contar com o Johnny. O Johnny até agora voltou a ter um momento bacana, né? Marcou gol, é dele o chute que acaba desviando e sobrando no pé do Wanderson para o segundo gol contra o Bahia, então vem de uma boa atuação, a gente espera que seja assim amanhã aqui às 21h30 no estádio Beira-Rio contra o América Mineiro, mas então essa é a atualização que eu gostaria de trazer do Johnny. Outro jogador é o goleiro John, eu queria falar um pouco sobre ele porque a revista Colorada, um portal, né, especializado em falar de Inter aqui, trazendo informações de Inter, são muito bem informados, o Giovanni lá da revista, o próprio Thiago também, eles trazem bastante apuração lá, apuração que realmente está 100% concreta, a gente pode confiar. E a revista trouxe a informação de quanto o Inter precisa lá no final da temporada desembolsar para ter o John em definitivo, goleiro que vem num momento muito bom, num momento muito bacana, a gente tanto pedia espaço para o John e dessa vez o Mano Menezes deu o braço a torcer e botou o Keller no banco e deu esse espaço para o John, mas para fazer um breve resumo aqui sobre a situação desse goleiro, o Inter pagou por 15% do John quando traz ele por empréstimo R$1.200.000. Esse foi o valor que o Inter paga para ter o John por empréstimo e aí já adquirir 15%. Só que no final da temporada, para ter ele em definitivo, o que está fixado em contrato por 55% do John é R$3,5 milhões de reais. Esse é o valor que o Inter no final da temporada vai ter que desembolsar para ter o goleiro de forma definitiva e aí sim o Inter fazer um contrato com o John muito bacana, um contrato que seria importante porque é um goleiro que está mostrando que tem qualidade para continuar vestindo a camisa do Inter, então o Inter acho que é de mão beijada, desculpa, até não é R$3,5 milhões de reais, é R$4,5 milhões de reais, só para ser mais exato aqui, são R$4,5 milhões de reais que o Inter precisa desembolsar lá no final da temporada, mesmo assim, né, um valor super em conta, tendo em vista que o John mostrou que realmente ele pode ser esse titular, e aonde o Inter tem tanto problema nas últimas temporadas, parece que o John, agora sim, o Inter vai ter um goleiro de fato para ter uma tranquilidade e aí sim disputar títulos, porque muitas vezes foi por causa do goleiro que a gente acabou caindo de Copa do Brasil ou até mesmo perdendo a oportunidade de ir mais longe no Campeonato Brasileiro. Então, esse é o valor pelo John e eu acho que está super em conta para lá no final da temporada o Inter fazer esse aporte e continuar com esse goleiro, tá certo? E para finalizar aqui o vídeo, eu gostaria de falar do Flávio de Oliveira, anunciado hoje pelo Inter como esse retorno do Flávio de Oliveira, né? Preparador físico. O Flávio deixou o Inter no final da temporada passada alegando a questão familiar e logo foi anunciado no Corinthians, só que não fez um bom ano lá na preparação do Corinthians e acabou sendo demitido assim que o Cuca deixou a equipe e aí chegou o Luxemburgo por lá. Então o Flávio de Oliveira estava, né, o Inter estava em negociação desde a saída dele lá do Corinthians, mas o que brecava era a questão dos 120 mil mensais que ele estava recebendo lá no Corinthians. A proposta que a gente tinha de informação do Inter era de 50 mil mensais, tá? Essa era a informação que a gente tinha de oferta do Inter. E com o Flávio de Oliveira fechando agora com o Inter, sendo oficializado, acredito que o Inter tenha aumentado essa oferta aí, ó, chegando nos 70 mil mensais. Acho que o Inter não passou disso. O pessoal está falando dessas questões do Flávio de Oliveira, mas acho que o Inter não passou dos 70 mil mensais aí para fechar com um preparador físico e ter novamente ele. O contrato do Flávio de Oliveira é somente até o final da temporada e é um desafio para ele, né? Ele que deixou no final da temporada passada o Inter também não fez com um novo preparador um bom ano, então o Flávio tenta chegar para corrigir, né, esses erros do Inter até esse momento na temporada. Acho difícil, né, também ele chegar e ser o salvador da pátria, acho muito difícil, mas é o Flávio que está chegando por aí até o final da temporada. A gente tem um preparador físico novamente. Bom, foi esse resumão aqui, trazendo um pouco do mercado da bola do Inter, trazendo também sobre a informação do Flávio de Oliveira que retorna ao clube. Antes de terminar esse vídeo, não esquece de deixar o like, de compartilhar para que chegue mais em colorados e claro, vai lá na KTO, te registra utilizando o promo code Inferno para te ganhar 20% de free bet, tá certo? Eu volto mais tarde, quando tiver novas informações aqui no canal, para atualizar você sobre o Inter.